Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia da Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo um poncho que eu fiz com fio duplo Anne, agulha número 4. Ele ficou tamanho G, eu fiz medindo por motivos, né? Ele aqui em cima, ele é um pouco padrão. Durante o vídeo eu explico, né, várias vezes como converter isso para outros números, para outros tamanhos, ok? Eu fiz ele tem 50 centímetros da barra até a gola. E é isso aí, gente. Vamos ver como faz? Meus amores, eu voltei para comentar, antes de começar a mostrar como fazer esse poncho, eu voltei para comentar o seguinte: eu fiz ele com restos de linha. Eu fiz ele meio sem padrão, ia trocando, né, conforme ia fazendo, sem muita regra. Que eu meio gosto de fazer as peças assim, ainda mais quando é com resto de linha. O que acontece? Aí, alguém pode falar, mas e quem não tem resto de linha? Quem não tem tanto resto de linha, né? O que acontece, gente? Esse poncho, ele é basicamente o seguinte: a gente faz os motivos da gola, entendeu? Que é legal que sejam com várias cores, para dar o destaque, né? Que fica uma florzinha aqui no meio. E para baixo, você pode fazer com a cor que você quiser, entendeu? Com a linha ou lã que você quiser, como eu sempre faço. Como eu sempre falo, é só converter os tamanhos, ok? Não tem muita preocupação com isso. A questão é a seguinte: na descrição eu vou colocar quanto ficou o peso dessa peça finalizada, ok? E isso é o seguinte, é só para ter uma ideia, porque eu não vou ter como saber, com a variação de material, quanto vai gastar, ok? E isso vai muito de ponto, vai muito do tamanho que você quiser fazer, tudo bem? E sempre lembrando, de qualquer dúvida que quiser, é só me procurar aqui nos comentários ou no Facebook Nochique, que a gente vê como converte as coisas, né? Eu tento explicar melhor, ok? Esse poncho nós começamos pelos motivos. O motivo eu começo com o laço mágico, que eu faço assim, o fio para trás e começo a crochetar. Aí são 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto, outro ponto alto. Quatro correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E repete: 2 pontos altos, 4 correntinhas, 2 pontos altos e 2 correntinhas, até fazer 4 quinas. Por quina eu chamo esse lequezinho, né? Então vamos lá. Um ponto alto, o segundo ponto alto, 4 correntinhas, dois pontos altos, e 2 correntinhas. E repete até fazer 4 e aí acaba essa carreira. Nós acabamos a primeira carreira com 2 correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo. Aqui, gente, nesse início, se vocês acharem que o circulinho, a rodelinha inicial está muito larga, você pode ajustar. Por isso que eu gosto tanto de usar o laço mágico. E aí é legal quando você vai fazer vários motivos assim, que aí depois com a peça você não... Eu prefiro não cortar isso, tem gente que se enrola, né? Mas eu acho que vale a pena se acostumar para ter isso, para depois ajustar, entendeu? Todos juntos, quando tiver, entendeu? Mais à frente a peça não precisa nem ser montada já não, mas quando já tiver mais peças juntas, entendeu? Então, gente, aí eu vou trocar de cor. Lembrando que esse poncho você pode fazer com um material que você quiser, lã
ou linha, até barbante, se você quiser. Eu estou usando vários fios diferentes, da Tex, da Camila, da Anne, e assim, vai da Camila grossa, né? Estou usando dupla, ou seja, pode ser facilmente substituído pela Charme, ou várias outras lãs, ou até de linhas com caimento e textura diferente, gente, não tem problema, é só você ajustar a agulha que você estiver usando para o tipo de trabalho que você quer. Se você quer o trabalho mais larguinho, botar uma agulha mais larga. Se você quiser o trabalho mais justinho, colocar uma agulha mais apertada. E aí você vai controlando o tamanho, entendeu? Você pode usar simplesmente o material que você quiser. Então, aí eu emendei a linha, puxei uma primeira laçada, fiz outra. Aí eu faço 4 laçadas, 3, 4. Gente, o Sansão hoje, o cachorro da vizinha, está impossível. Eu não consigo fingir que estou ignorando isso. E aí eu vou só comentar para falar que não dá para esperar ele sossegar, porque ele não está sossegando. E nisso eu estou fazendo 4 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte. E assim, eu conto com a compreensão de vocês, porque ele está impossível. E isso me desconcentra. Então, se às vezes eu ficar perdidona, é isso, que eu fico perdida no latido dele. Já tive que refazer esse negócio várias vezes, esse vídeo várias vezes, porque eu fico falando besteira, fico me perdendo, fico esquecendo onde eu estava. Então é isso, 1, 2, 3, 4 e um ponto baixo, até acabar essa carreira. Nós vamos fazer 8 pétalas. Terminados os arquinhos, a gente fecha essa carreira com um ponto baixíssimo. Puxa uma correntinha e faz um ponto baixo no mesmo lugar. Aí faz, as pétalas vão ser da seguinte forma, um ponto baixo, no ponto baixo da carreira anterior, uma correntinha, 2 pontos altos, 1, 2, uma correntinha, 2 pontos altos, 1, 2, uma correntinha e um ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior. E aí a gente vai repetir em todos esses arquinhos, a gente vai fazer pétalas. Então eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, agora os 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, aí a última, uma correntinha dessa pétala e um ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior. E assim a gente vai fazendo as 8 pétalas. Nessa quarta carreira, a gente já tem um detalhe para observar. Vocês lembram que na primeira carreira a gente fez um arquinho com mais correntinhas, um arquinho com menos, e foi alternando. Então, a gente vai começar a carreira no meio de uma pétala antes de um arquinho maior. A gente emenda. Eu puxo uma correntinha, outra correntinha e mais 2 correntinhas. Aí eu faço um ponto alto duplo no ponto baixo, no meio das pétalas. Lembrando, né, gente? Em cima do arquinho maior da primeira carreirinha. Um ponto alto duplo, 3 correntinhas, outro ponto alto duplo no mesmo lugar. Isso aqui é a nossa quina do motivo. Aí nós fazemos 2 correntinhas, um ponto baixo na pétala seguinte, 4 correntinhas, um ponto baixo no meio da pétala seguinte, 2 correntinhas, e aí nós chegamos na quina seguinte, que é um ponto alto duplo,
3 correntinhas, outro ponto alto duplo no mesmo lugar. Então, essa é a nossa carreira que a gente vai repetir. Ela começa, como você preferir, né? Ou antes ou depois do leque. São 2 pontos altos duplos divididos por 3 correntinhas, ou seja, um ponto alto duplo, 3 correntinhas, outro ponto alto duplo, entre as pétalas. Sempre em cima da pétala do arquinho maior da primeira carreira. 2 correntinhas, um ponto baixo no meio da pétala seguinte, 4 correntinhas, outro ponto baixo no meio da pétala seguinte, 2 correntinhas e a próxima quina, que é um ponto alto duplo, 3 correntinhas e outro ponto alto duplo no meio da pétala. Aqui a gente já faz a peça quadrada. Aqui eu já tenho umas prontas, eu mostro para vocês. Aqui nós já tornamos a florzinha quadrada, né? Os 4 cantos da florzinha. Essa carreira eu mudo novamente de cor. Aí eu emendei a linha no meio do arquinho, né? No arquinho central da lateral. Aí eu faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, não é? Mais 3 pontos altos. Espalhadinhos para chegar lá no finalzinho do arquinho. Aí eu faço um ponto alto no ponto baixo, 2 pontos altos nos arquinhos, no arquinho, quer dizer, né? Um ponto alto no ponto alto duplo, três pontos altos na quina, duas correntinhas. E agora nós vamos ver a sequência de como é a lateral, né? Uma lateral. Uma lateral é feita de 3 pontos altos na quina, um ponto alto relativo a cada ponto e correntinha da carreira anterior, ou seja, fiz um ponto alto no ponto alto duplo, vou fazer 2 pontos altos aqui onde tem 2 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto baixo, 4 no central, que são 4 correntinhas, um no ponto baixo, 2 no arquinho, um no ponto alto duplo, e aí eu cheguei na quina seguinte, são 3 na quina. Com 2 correntinhas entre as laterais, e aí repete, gente. Não tem mistério. Para fazer esse poncho, levam 5 motivos na frente e 5 motivos desse nas costas, que a gente vai unir no final. Né? Lógico que sim, né? Mas é bom ressaltar, enfim.
Então, a gente vai fazendo esses motivos, são 10 deles que a gente precisa. Então, seus lindos, depois dessa carreira que eu fiz em branco, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Não tem mistério não, tá? É só ponto baixo, um ponto baixo sobre cada ponto alto. E nas quinas, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Isso por toda a volta. Então, assim, eu faço 2 correntinhas no primeiro ponto, no primeiro furo, né? Eu começo em um lugar qualquer, tá? Não tenho motivo aqui para dar preferência para um ponto específico do trabalho para começar. E aí é isso, seus lindos, um ponto baixo em cada ponto, até a quina. Lembrando que essa peça você pode fazer com a linha que você quiser, a lã que você quiser ou até barbante. Vai do gosto de cada um. O que acontece? A única coisa que pode mudar, dependendo, né, da grossura, do material que você for usar, da agulha que você for usar, vai variar o tamanho da peça final, né? Então, é só esse cuidado que vocês têm que tomar. E então, fiz um ponto em cada ponto, aqui na quina eu faço um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo e já sigo fazendo um em cada ponto alto. Mas continuando a falar, o que vai variar? O tamanho da peça final. E isso, eu vou fazer esse poncho, no final ele vai ficar um G, vai ficar um MG. Eu vou dar as medidas, né, no final do vídeo. Eu falo as medidas que ficaram. Para você fazer um outro tamanho, com esse mesmo material que eu estou fazendo ou não, é só você observar o básico, a peça toda vai crescer em volta desses motivos, não é? Então, você faz o motivo, você mede, né, o tamanho que ele ficou, cada um desses, e se você achar que ficou muito pequeno ou pouco pequeno mesmo e você quer aumentar um pouco mais, é só fazer mais dessas carreiras, entendeu? Fazer mais dessas carreiras que eu fiz em branco até chegar num tamanho que você acha legal, tá bom? Então é isso, seus lindos, toda essa volta em pontos baixos e os motivos eu vou costurar um no outro, ok? Dessa vez eu não vou prender com pontos não, eu vou costurar com uma agulha. No caso eu estou crochetando com fio duplo, para costurar eu vou usar um fio só. Você só precisa de uma agulha de costura ou de bordado, né, se for o caso, que dê o material que você estiver usando, ou se você for usar outro material também, não tem problema, porque o ponto vai ficar invisível, ok? Então é isso aí, eu já volto mostrando para vocês como costurar, como eu costurei, né, e vou costurar até o final, todos os motivos. Então, meus amores, eu acabei toda essa volta de ponto baixo, encerro com um ponto baixíssimo. Corto a linha. E agora, a hora de costurar. Lembrando que você pode costurar ou prender com crochê, como você quiser e preferir, ok, gente? Lembrando que quando eu dou um passo a passo aqui no canal, eu dou um direcionamento para vocês, uma forma de fazer e tal, mas não é obrigatório, eu gosto sempre de ressaltar isso, não é obrigatório fazer como eu estou fazendo. Gosto muito de destacar isto. Então, seus lindos, já começa a dificuldade de enfiar a agulha, né? Porque aí a pessoa meio cega, foi. Pronto. Então, o que acontece?
esse poncho, como eu falei, eu acho que eu falei no início, ele é feito em 10 motivos, né? Você tem, ele é a frente e as costas, ele é assim, na gola, né? Na pala, como se fala. São 5 motivos na frente, 5 motivos atrás. Então, a gente vai costurando assim, nas laterais, 4, né? Então, como é que você pode pensar em simplificar isso aqui? Você faz 5, 6 motivos, porque são os 4 do ombro e os 2 no meio da frente e das costas, né? Você costura primeiro 6 motivos, um na lateral do outro, aí depois você, em um dos 2 lados, né, você prende os outros motivos desta forma, né? Você faz um V grandão, só que depois no final a gente vai prender assim. Eu acho que eu já confundi tudo, né? Então vamos lá mostrar como é. Esse é o último motivo que está faltando costurar. Todos os outros eu já costurei. Então, como eu começo? Eu não faço o arremate aqui não, tá? Eu deixo um espaço, eu enfio a agulha em um furo de trás, né, para frente, em um dos furos da correntinha, deixo um espaço. Aí eu pego o motivo que eu vou costurar e boto a agulha em uma correntinha para dentro e uma correntinha para fora. Não pode puxar muito, porque senão vai sair daqui, né? Lembrando que tá sem nó. E aí você vai e faz a mesma coisa aqui. Enfia na correntinha seguinte que você trabalhou, você enfia na correntinha seguinte e bota de volta na próxima. Aí você volta lá no motivo que você está costurando. E faz a mesma coisa. Enfia numa correntinha, bota de volta na outra e vai fazendo isso, gente. Não sei explicar de uma forma, sei lá, não sei se falar melhor ou diferente. É só isso aqui. Ok? Aí você faz isso por toda a lateral, essa lateral dos quadradinhos, desses 2 quadradinhos. E aí ajusta. Isso eu vou mostrar já já, o que eu falo por ajuste, para arrematar, ok? Já volto. Então, seus lindos, eu já costurei toda a lateral, né? E deixei aqui assim, né? Eu já estava puxando um pouquinho, mas aí lembrei que eu tinha falado que eu ia mostrar como é o tal ajuste que eu falei, né? A gente deixou esse fio aqui solto e o que a gente costurou tá solto também. A gente puxa, vai puxando até ajustar certinho a costura, até você ficar satisfeita, né? De não ficar franzido, né? Não ficar esticado demais, nem puxado demais. E aí você arremata os 2 lados do fio. Arremata aqui e aqui, ok? Então, meus amores, arrematado o fiapinho ali, como eu falo. O lado avesso dessa parte da peça tem fiapo para arrematar depois, né? Na parte de trás, para ficar um avesso bonitinho. E aí, eu fiquei pensando como eu explico isso para vocês, né? De uma forma bem simplificada. Vamos lá. Eu tinha dito que são 10 motivos, né? Para essa pala. São 5 na frente, 5 nas costas. Frente e costas, nessa peça, são iguais. Então, o que acontece? Eu tinha dito para vocês, com um fio grande aqui, eu tinha dito para vocês fazerem, primeiro, costurar lado a lado 6 motivos, não é? Então, aqui estão os 6, está o lado maior. A peça fica assim. Aqui, os 4 que sobraram.
Essas duas peças do meio, que uma fica no meio da frente, outra fica no meio das costas, né? Tanto faz. Elas são costuradas assim, entendeu? Todas nós estamos costurando lado a lado. Aqui a gente fecha dessa forma. A gente vai costurar aqui, como eu mostrei para vocês aquela última peça, que foi como eu costurei todos esses motivos, eu vou costurar aqui assim. Eu não vou mostrar essa costurada para diminuir um pouco o vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande. Mas, gente, é exatamente igual o que eu acabei de fazer. Se você ficou com dúvida, volta uns minutinhos do vídeo, entendeu? Que está mostrando como fazer a costura, ok? Então, seus lindos, como vai ser a sequência desse poncho? Primeiro eu vou fazer a parte de baixo, tá legal? Que essa aqui, né, em gota, é a parte de baixo. Depois a gente faz um acabamentinho aqui em cima. O que que acontece? Quem tá fazendo o mesmo número de pontos que eu fiz, essa última carreira tinha 18 pontos, né? Então a gente fez 18 mais um ponto baixo, outro ponto baixo, 20. Mas a costura, podemos considerar 21 pontos baixos, né? Quem estiver fazendo com um número de pontos diferentes, como eu falei, né, que variar o tamanho faz mais carreiras, você pode dividir, se tiver como aí no seu ponto, né, como você fez, você divide, porque eu vou dividir a cada 3. Vou fazer múltiplo de 3. Eu vou fazer arquinhos, a primeira carreira eu vou fazer em arquinhos, que eu vou distribuir por esses pontos baixos. Então, o que eu vou fazer? Um ponto baixo, deixa eu começar aqui a mostrar para vocês. Um ponto baixo, que as duas primeiras correntinhas equivalem a um ponto baixo, né? Isso daqui, gente, é o jeito que eu faço, que eu prefiro, que eu gosto de fazer o início de emenda de linhas, né? Eu prefiro, se eu puder não fazer nós, eu prefiro. Então, são 2 mais 3. Então, equivale ao primeiro ponto baixo, mais 3 correntinhas, eu pulo 3 correntinhas, na terceira eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas, no terceiro ponto baixo eu faço um ponto baixo. Só isso aqui por toda a volta. Sendo que nas quinas, eu vou mostrar para vocês como fazer a quina, né? É a única diferença que vai ter nessa carreira toda, tá legal? Então, como eu falei ainda há pouquinho, eu fiz a distribuição de 7 arquinhos em cada lateral, sendo que aqui na quina, né? Aqui é onde fica, digamos, a continuação do decote, né? Que é onde vai o V. Eu fiz um ponto baixo bem naquele arquinho da quina, né? 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Aí eu continuo com as 3 correntinhas, pula 2, faz 1. E aí faz isso por toda a volta, gente, até encontrar lá no início dessa carreira. Que sendo que na parte de trás ou da frente, como preferir, fazer a mesma coisa, fazer esse Vzinho no bico. Então, meu povo, terminada a carreira de correntinhas, a partir daqui, aí a gente vai fazer a mesma carreira, né, os mesmos pontos por todo o trabalho, com diferença só do aumento nos Vs, né, que eu vou falar para vocês qual é. Então, o que a gente faz? Eu fechei com um ponto baixíssimo a carreira de correntinhas, andei com um ponto baixíssimo para a correntinha, e aí são 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e 2 pontos altos no mesmo arquinho. Caminha para o seguinte, 3 pontos altos no arquinho. E é isso o ponto que a gente vai fazer nesse poncho. 3 pontos altos, que nas carreiras seguintes vão ser feitos no espaço, entre os bloquinhos, como eu chamo, né?
Bem simples, gente, bem descomplicado. Se vocês derem uma buscada no Pinterest, opa, errei aqui, sem correntinha. É só ponto alto, 3 pontos altos. Se vocês derem uma procurada no Pinterest sobre poncho de crochê, poncho borro de crochê, alguma coisa assim, vocês vão achar várias versões desse poncho que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aqui no canal a minha versão dele. A mesma coisa com essas flores na gola, né, na pala, na lapela, como você preferir chamar. E a parte de baixo, né, cada um faz de um jeito, né, alguns né, bem parecidos mesmo. Eu resolvi fazer assim porque eu achei simples. Eu achei, já que em cima, né, tem que fazer os motivos são trabalhadinhos e tal, eu resolvi compensar fazendo a parte de baixo só com pontos altos. Pontos altos que eu estou enrolando aqui para ver se, mas vai ficar muito grande, eu vou ter que dar uma cortada assim. Que eu ia falar que eu ia ficar enrolando para ver se eu chego lá no bico, para mostrar para vocês como é, mas aí vai ficar muito longo, ok? Então é isso, seus lindos, 3 pontos altos em cada arquinho. Chega na quina, né, naquela que a gente fez aquele arquinho na pontinha, você faz. Essa cor não ajuda muito, né, gente? Mas vai ter contraste, porque eu vou fazer cores diferentes, aí vai dar para mostrar para vocês. Então, eu fiz 3 pontos altos no arquinho da quina, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Essa é a única diferença na quina, porque no resto a gente segue em todos os arquinhos fazendo 3 pontos altos. No meio tem essas 3 correntinhas e um outro bloquinho de pontos altos, porque é o que tem nos motivos, né? É a forma que a gente usa em crochê, uma das formas, para aumentar motivos, né? Aumentar squares, aumentar quinas. Então é isso, a gente faz 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos nos dois vezes. Aqui eu faço também, entendeu? E aí é isso, gente, repetir essas carreiras. A partir das próximas carreiras, a gente vai fazer os 3 pontos altos juntos nos espaços entre os bloquinhos. Então, a gente vai fazendo 3 pontos altos nesses espaços, aí chega aqui no meio, faz 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, e aí segue fazendo 3 pontos altos nos espacinhos. Lembrando que são espacinhos mesmo, não leva corrente, ok? Correntinha só leva nessas quinas. O resto é só ponto alto mesmo. Quando tiver contraste com outra cor, eu volto para mostrar para vocês como é a sequência dos pontos. Então, meus amores, aqui nós temos outra cor com uma luz melhor, né? Que já é outro dia, que eu voltei para mostrar para vocês como é o ponto desse poncho. É só, como eu falei para vocês, é só isso aqui mesmo, 3 pontos altos nos espacinhos, que não tem correntinha, né? São 3 pontos altos e 3 pontos altos e 3 pontos altos, sem correntinha. E no meio aqui que a gente faz o bico, né? No decote, se você preferir chamar da peça. Desse lado, que do outro ainda não está feito. Aqui no decote, que é o biquinho, né? Aquela parte que cai do poncho. A gente faz no arquinho, a gente faz 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E segue aí aqui fazendo o tamanho, né? O comprimento que você quiser. E tá pronto o poncho. Sem variação de pontos. Aí quando acabar a parte de baixo, eu vou voltar para mostrar para vocês como fazer um acabamentinho aqui na gola e tá pronto. Seus lindos, na parte do decote, como eu falei para vocês, né, que eu voltava para mostrar, eu fiz as mesmas 3 correntinhas com um ponto baixo, pulando 2 pontos da base e fazendo o ponto baixo
no terceiro, 3 correntinhas e ponto baixo no terceiro. Aí aqui no meio, foi a única parte que eu fiz diferente. Para não ficar um espaço aqui, eu fiz o ponto baixo aonde ele caberia, né? E aí eu fiz 2 pontos altos juntos nas quininhas aqui do motivo que fica, né, na curva, digamos assim. E aí eu vou seguir aqui com as 3 correntinhas e o ponto baixo, e lá do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer esses 2 pontos altos juntos. E é a única diferença que eu estou fazendo dessa parte de baixo. Porque a carreira seguinte vão ser os 3 pontos altos em cada 3 correntinhas. Então, meus amores, eu já comecei a segunda carreira do decote. Eu fiz, né, como eu falei, 3 pontos altos em cada arquinho de 3 correntinhas. A única diferença é que aqui no meio, aonde é a quina, né, do nosso poncho, eu fiz 2 pontos altos, aí eu vou até refazer aqui para mostrar para vocês. 2 pontos altos, aí eu fiz o último ponto alto junto com o primeiro ponto alto do outro bloquinho. Bem no decote aqui, estão vendo? E aí eu sigo fazendo mais 2 pontos altos. E no seguinte, eu volto a fazer 3 pontos altos em cada arquinho. E lá na outra quina, no outro lado do poncho, eu vou fazer a mesma coisa. Dependendo do seu ponto, se você achar que juntar tá ruim, ou você testa aí, você faz, e aí você faz assim, olha, você junta os lados para ver como é que ficou o caimento, entendeu? E aí você vê o seu caimento de acordo com o seu ponto, porque é sempre importante ressaltar isso, né, gente? Independente da experiência que a pessoa tenha de fazer crochê, pontos em crochê são variáveis, ainda mais com diferença de textura de linha e tal. Então, o que acontece? Você vai testando, se você achar que um ponto só junto não tá bom, de repente você faz 4 pontos, um ponto junto não, no caso, né, 2 pontos altos juntos, que é um ponto só, junto, como a gente chama, você faz os 4 juntos, entendeu? Faz um ponto alto, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui todos juntos e o outro ponto alto. E lá estou eu enrolando, misturando tudo de novo, né, gente? Mas é que eu fico pensando nas possibilidades das dúvidas que vocês podem ter e fico tentando adiantar, mas aí às vezes eu bagunço tudo. Mas enfim, sempre lembrando aquele esquema que quem ficar confuso, quem não conseguir entender, quem tiver com dificuldade de alguma conversão por causa de tamanho, ou linha ou qualquer outra coisa, é só falar aqui nos comentários ou então me procurar no Facebook Nó Chique, tá legal? Então, seus lindos, depois de fazer 38 centímetros de bloquinhos de 3 pontos altos, contando a partir dos motivos, eu acho que já está um tamanho bom. Lembrando que se você quiser variar o tamanho do poncho, esse aqui é um tamanho grande, você tem que fazer mais ou menos carreiras aqui em volta do motivo. Ou se você achar que mesmo assim vai ficar grande, se você quiser fazer um poncho infantil, por exemplo, vai ter que ser outro motivo, tá, gente? Porque esse aqui já fica bem grande, pelo menos com esse tipo de linha, né, e agulha. O que acontece? A gente pode variar para botar um M, por exemplo, finalizando o motivo já aqui na carreira onde eu fiz o verde, lá no início do vídeo vocês vão ver melhor, né? E variando o número de carreiras aqui embaixo também, entendeu? Porque poncho não tem muito como ser uma coisa, né, dar centímetros exatos e carreiras exatas, não é? Até porque, como eu sempre falo, depende do material que você estiver usando, da agulha que você estiver usando e do teu ponto. Então, gente, eu finalizo essa última carreira também com um ponto baixo, bem apertadinho, né, porque aqui entre os bloquinhos não tá tendo correntinha. Então, eu faço ponto baixo só para facilitar, para já aqui mesmo, já começar a fazer a minha correntinha,
que vai ser o meu arremate. São 3 correntinhas e um ponto alto. Só isso. Aí eu já parto para o próximo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto alto. Vocês devem lembrar que no decote, agora eu me confundi, eu não sei como é que ficou na ordem aqui, mas eu acho que já rolou, eu já botei a finalização do decote. Eu fiz só as 3 correntinhas, falando que se você quisesse dar uma ajustadinha, fazia alternando de vez em quando 2 correntinhas. Eu não fiz esse ponto alto para ficar uma coisa mais baixinha, né, para o decote. Aqui embaixo eu quis fazer assim. É como eu falo às vezes, né? Às vezes eu vario só porque sim, né? Só porque dá vontade. Não tem uma regra para fazer ou não fazer. E falando em regra para fazer ou não fazer, se você quiser fazer franjas no acabamento aqui do poncho, você pode pegar as franjas já a partir desse espaço aqui entre os blocos de pontos altos, ou você fazer essas 3 correntinhas mesmo e colocar as franjas nas 3 correntinhas. Isso vai do gosto de cada um, entendeu? Quem já está acostumado, já segue aqui o canal há um tempo, sabe que aqui não tem passo a passo, gente, receita de bolo. Não tem passo a passo, não tem receita estática que só pode fazer de um jeito. E eu acho isso ótimo, eu tento fazer isso mesmo, entendeu? Eu quero que vocês criem suas próprias peças, que vocês façam diferente. E é isso aí, aqui é só ir fazendo isso daqui. Não tem muito o que falar. Quando chegar lá na beira, o que eu chamo por beira? Eu chamo o bico, né? Aquela quina que fica uma na frente e uma atrás, ou como você preferir usar, uma de cada lado. Quando chegar lá, eu vou mostrar para vocês como fazer essas 3 correntinhas e esse ponto alto. Então, meus amores, eu falei que voltava para mostrar para vocês como fazer esse acabamentinho na quina, não é? Então, eu sei que essa cor não ajuda muito, peço desculpas por causa disso, eu comprei um monte dela, não sabia, não compro mais, ok? Vamos tentar ignorar esse problema. Então, o lance é a ideia, né? É a explicação. Então, vamos lá. Eu fiz as 3 correntinhas e os 3 pontos altos até o último bloquinho deste lado. Aí, aqui, eu tô naquela quina, né? Que são as 3 correntinhas. Aí, o que eu faço? Eu faço outro biquinho desses aqui na beira. Eu faço 3 correntinhas, um ponto alto e um ponto baixo na mesma correntinha. Aí eu faço 3 correntinhas, fiz o ponto baixo, né? Faço 3 correntinhas, o ponto alto e sigo para o outro lado. Sigo para o bloquinho de 3 pontos altos seguinte. E faço, né? As 3 correntinhas e o um ponto alto em cada espacinho. No seguinte eu faço, repito, né? Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto alto. Quando chegar na outra quina dessa, eu faço igual aqui. Eu faço mais um grupinho, né? Uma duplinha de 3 correntinhas e um ponto alto no arco. É só isso, seus lindos. Só isso, ok? Eu já falei o tamanho que ficou, né? Essa parte dos bloquinhos. Lembrando, né, que você pode variar esse modelo para o tamanho que você quiser. Dependendo, alguns modelos muito pequenos não vai conseguir aproveitar aquele modelo, aquele motivo, né, inicial da florzinha. É só você escolher um outro na net, um que tenha menos carreiras, e substituir. Mas o modelo, né, o princípio, como eu falei no início, esse modelo tem muitas variações na internet, muitas mesmo, entendeu? Cada um que pega, nem todo mundo, né, mas muitas das pessoas que pegaram deram seus pitacos, alguns fizeram igual, ok? E é isso, repetindo, né, quem tiver dificuldade, quem estiver convertendo para
convertendo tamanhos, ou com o material estiver dando problema, estiver achando que vai dar muita diferença, for um material muito mais grosso ou muito mais fino, é só me procurar que a gente vê aí como fazer essa conversão, ok? Sem problema algum. Então, pessoal, depois de fazer toda a volta, com um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto alto em cada espacinho, entre os pontos altos da carreira anterior, a gente encerra essa carreira com um ponto baixíssimo e arremata. Lembrando que quem quiser fazer com, eu falei isso antes já, né? Quem quiser fazer com franja, não precisa fazer os pontos altos, faz só as 3 correntinhas, ou então coloca as franjas entre os pontos altos da carreira, de todo o trabalho mesmo, né? Lembrando que esse poncho eu fiz tamanho G, ele tem 38 centímetros até o início, né, dos bloquinhos de pontos altos, né, até acabar os motivos, e até o início aqui, até a gola, digamos assim, ele tem 50 centímetros, tá bom? Relembrando, né, gente, eu fiz ele com 2 fios de ane, fio duplo de ane, agulha 4, com 5 motivos, né? E quem quiser fazer maior ou menor, faz mais carreiras ao redor do motivo. Se você quiser fazer realmente bem pequeno, não vai dar com esse motivo, você vai precisar de um outro motivo, ou então você afina a linha, né? Que vai dar uma diferença bem grande nos centímetros. E aí é aquele esquema que eu falo para vocês em todos os vídeos, pessoal. Não tem como eu saber o fio que vocês forem usar, a agulha que vocês forem usar, não tem como eu saber o tamanho que vai dar, entendeu? Então, vir me perguntar, se eu fizer com tal fio, tal agulha, qual tamanho que dá? Não sei. O ideal é assim, se você tiver dificuldade em tirar a amostra, em fazer conversão de tamanho, você me procura que eu ajudo, mas eu não tenho como saber, ok? Então é isso, seus lindos, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.